tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Hoje eu quero falar de arquétipo de guerreiro, né? E nesse sentido eu vou falar de um grande guerreiro, de um dos maiores militares do mundo, que foi Alexandre o Grande, né? Alexandre, ele foi imperador, rei, né, da Macedônia, assim que o pai dele, Filipe II, morreu. Região da Macedônia, ali na região da Grécia, Esparta e tudo mais. Alexandre, ele assumiu o poder muito cedo, porque o pai dele foi assassinado, né? Mas antes disso, ele foi preparado por nada menos que Aristóteles. Quando ele tinha 13 anos, ele começou a ser preparado, ensinado sobre a arte da guerra, filosofia, medicina. Então ele aprendeu muita coisa sobre vários assuntos, principalmente para poder segurar um pouco seu ímpeto, né, entre paixão e razão. Quando ele completa 20 anos, ele assume o poder depois da morte do pai, que foi assassinado. E Alexandre, ele era impulsivo, né? Ele não conseguia ficar parado. Então, naquela época, eles começavam guerra um contra o outro assim muito fácil, né? Então ele começou a querer expandir o que já era tática e já era o que seu pai queria, era a meta, né? Só que ele foi mais longe, ele começou a vencer muitas batalhas em volta, né? E a grande batalha que ele vence é contra o Império Persa, que era liderado por Dario. E nesse sentido, o seu grupo, ele tinha aquelas falanges macedônicas, que eram o jeito dele fazer de lanças e tal, uma grande ataque e defesa, que era muito difícil os seus oponentes conseguirem derrotá-los, né? E Alexandre, por onde ele passava, cada vilarejo, cada cidade que ele invadia, ele levava consigo a história, né? E fazia uma misturada de coisa, né? Pela sua tradição helenística ali da Grécia, então ele queria que todo mundo tivesse essa cultura greca das Grécia, né? Eu ia falar greco-romana, mas não é, essa cultura grega mesmo, do período helenístico, então filosofia, arte e tudo mais, o que foi muito bom, porque ele, desde a Macedônia até a Índia, onde ele chega, na Ásia, ele foi fazendo essa mistura de tradição, o Egito, né? E por onde ele passou, lógico, muita morte, muita tragédia, né? E muita cultura e muita arte. O Alexandre, ele era considerado um gênio militar, né? Com táticas inovadoras, e ele fundou dezenas de cidades, né? Há relatos que ele era bissexual ou gay mesmo. Então ele casou com mulher para poder segurar o poder, né? Para poder manter ali regiões. Conforme ele invadia, ele respeitava muito o seu líder, né? O seu oponente, tanto é que ele não matava, ele mandava a pessoa ou ser presa ou fugir, né? E ele conquistava tudo ali, inclusive a própria família, como foi na Pérsia com a família do Dario, que saiu fugido, e a mulher e os filhos foram muito bem tratados por ele, o que traz nele assim uma grande contradição, né? De um cara que era literalmente um assassino, mas ao mesmo tempo conquistador, um grande imperador. A Macedônia ficou muito pequena para ele, né? Ele queria o mundo, né? Então, olha que foi, estendeu da Grécia até o Egito, a Índia, expandindo os limites, né, das suas batalhas, e batalhas muito grandes, né? A sua mãe, Olímpia, que até acusam ela de ter articulado pela morte do próprio pai, do Alexandre, né, o rei Filipe II, porque ele já estaria com uma outra mulher, e esse filho poderia suceder no trono, então a Olímpia já se adianta e já livra, porque ela queria que o próprio filho tivesse essa façanha, tivesse o poder, o que era legítimo, porque ele era o primeiro filho do rei Filipe II, mas foi morto. E com isso, desde aquela época, com os generais aliados do rei Felipe, ficava aquela povo um pouco pé atrás com Alexandre, até por causa da sua impulsividade, e ele não tinha limites, né? Então, bebia muito, era guerra, bebida, e um grande amor, um homem, né? Então, Alexandre, ele foi essa criatura muito interessante, né? Que morre aí ou de malária ali na Ásia, ou traído mesmo de envenenamento, né? Fica aí esse arquétipo desse grande guerreiro Alexandre o Grande.